Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Parte 07, dia 4 de setembro de 2025. Ele nunca vai recusar o buscador. Ele não se esconderá de sua própria carne. Ele nunca ficará distante e estranho para qualquer pecador penitente. Se você deseja ele, é porque ele te deseja. Se você tem uma centelha de desejo por ele, ele tem uma fornalha de desejo por ti. Venha e seja bem-vindo. Ele pode e tem compaixão dos ignorantes, do que estão fora do caminho. Deus abençoe essas palavras. Eu oro para que ele possa fazer isso para muitos. 3. Agora quero falar para aqueles de vocês que são o povo de Deus. Eu posso imaginar que alguns de vocês aqui estão com problemas, talvez doentes, e que você não pode viver como gostaria no mundo. Você parece rodeado de enfermidades. Quero lembrá-lo de que pode haver uma bênção mesmo em sua fraqueza, e que isso seja o mais claramente visto. Veremos em terceiro lugar o tipo de enfermidade que podem ser santificados e feitos úteis. O sumo sacerdote da antiguidade estava rodeado de enfermidades, e isso era parte de sua qualificação. Sim, diz alguém, mas ele estava rodeado de enfermidades pecaminosas. Mas nosso Senhor não tinha pecado. Isso é bem verdade. Mas, por favor, lembre-se de que isso não torna Cristo menos terno. Mas, mais ainda, tudo o que é pecaminoso endurece. E na medida em que ele era sem pecado, ele estava sem a influência endurecedora que o pecado pode exercer sobre um homem e uma mulher. Ele era ainda mais terno quando cercado com enfermidades, porque o pecado foi excluído da lista. Não vamos, então, considerar o pecado em qualquer forma como uma enfermidade, que provavelmente se transformará em uma grande utilidade, ainda que a graça de Deus supere o pecado. Mas, queridos amigos, deixe-me tentar falar com alguns de vocês que desejam fazer o bem e expor algumas das coisas que eram difíceis de suportar às vezes, e ainda assim têm sido ricos em bênçãos desde então. Primeiro, pense em nossas lutas para encontrar misericórdia. Anos atrás você teve um duro momento em que você estava buscando o Salvador. Eu tive e sempre tive. Fiquei muito feliz com isso desde então. Demorou muito até que eu pudesse perceber a luz eterna e lançar-me sobre Cristo. Eu agradeço a Deus que foi assim, porque eu tive que lidar com centenas, eu poderia dizer milhares, em um caso semelhante. E se eu tivesse encontrado Cristo, como muitos queridos amigos fazem muito prontamente e facilmente, eu não poderia tê-los guiado, mas agora posso sentar ao lado deles e dizer: porque entrou no escuro, eu também estive no escuro. Você está para baixo no calabouço, mais baixo é você? Bem, eu estava na masmorra mais baixas de todas. Eu pude mostrar meu caminho para onde fica o jarro de água e o pedaço de pão integral. Eu conheço o caminho, pois já estive lá. Se você ainda não teve uma certa experiência, você não pode ajudar tão bem outros que têm. Mas se você estava cercado de enfermidade em sua primeira vinda a Cristo, você pode usar isso para ajudar outros a virem até Ele. Novamente, nossas dolorosas tentações podem ser enfermidades que serão amplamente utilizadas em nosso serviço. Que bênção seria viver sem tentações? Diz um. Não acredito que seria uma bênção de forma alguma. Eu acho que ficar sem tentação é mais uma tentação do que ter uma tentação. Não há demônio que seja igual a nenhum demônio, pois quando parece não haver nada, ficamos tão quietos e tão tranquilos, e pensar que tudo está indo bem quando não está.
Fique feliz se você for tentado. Lembre-se que a tentação é um dos melhores livros na biblioteca do ministro. Ser provado, ser afligido, ser abatido para ser testado. Tudo isso ajuda você a lidar com os outros. Você não pode ser um ajudante para os outros a menos que você tenha sido cercado por enfermidades. Portanto, aceite as tentações que o incomodam tanto como parte de sua salvação para torná-lo útil para os outros. Nossa doença pode estar na mesma categoria. Claro que nós gostaríamos de estar sempre bem. Eu acho que a saúde é a maior bênção que Deus sempre nos envia, exceto a doença, que é muito melhor. Eu poderia dar qualquer coisa para ser perfeitamente saudável. Mas se eu tivesse que passar meu tempo novamente, eu não poderia passar sem aqueles leitos doentes, e aquelas dores amargas, e aquelas noites cansativas e sem dormir. Oh, a bem-aventurança que vem até nós por sofrimento. Se somos ministros e ajudantes de outros, e professores do povo, eu não digo que muito disso é para ser desprezado, mas o Senhor sabe o quanto é demais, e Ele nunca nos aflige além do que Ele nos permitirá suportar. Mas apenas um toque de doença de vez em quando pode ajudá-lo poderosamente. Eu ouvi alguns irmãos que pregam o Evangelho, mas foi tão difícil quanto no Brasil. Esses irmãos nunca teve nenhum problema ou aflição. E se você nunca teve nenhum, você pode tentar ser muito carinhoso, mas será como um elefante pegando um alfinete. Você pode tentar ser paciente e compreensivo, mas não será capaz para gerenciá-lo. Glória em suas enfermidades, então, e em suas doenças, pois elas serão úteis em você para o conforto dos enfermos de Deus. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Deus. Tu és maravilhoso. Amém.